Caminho é para você chegar em algum lugar. Se Jesus é o caminho, aonde Jesus quer que nós cheguemos. E quando Jesus começa no capítulo 14, dar um sermão, ele está explicando, está conversando com os discípulos, ele diz assim: olha, não preocupe o coração de vocês, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Então Jesus ele está dizendo aqui o seguinte, que existe uma morada celestial, da qual ele está indo, e que nós também iremos estar com ele um dia. E ele está falando: olha, enquanto vocês estiverem aqui nesse mundo, enquanto vocês estiverem nessa situação que vocês estão, no local que vocês estão, às vezes vocês vão ficar com medo da morte, com medo dos problemas, mas calma, não perturbe o seu coração, não fique triste, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando vierem dias difíceis, quando vier perseguições, quando a morte estiver próxima da sua vida, quando você estiver batendo a porta, não fique perturbado, não perca as esperanças, porque a morte não é o fim. É isso que ele quis dizer para as pessoas. Aqui ele está querendo falar para nós: olha, a morte não é o fim. Na casa do meu pai há uma morada para o pós-morte. E hoje nós estamos observando que muitas pessoas estão morrendo, não se tem outro assunto que não seja a morte. Vivemos em tempos como se fosse um tempo de guerra por conta da pandemia do coronavírus. Então nunca se falou tanto de mortes, nunca se falou tanto de caixões, nunca se falou tanto de covas. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas, e vem dizer para mim e para você: calma, não se perturbe, não deixe o seu coração triste, não fique preocupado, porque a morte não é o fim. A morte não é o fim, porque lá na casa do meu pai há muitas moradas, há um aposento para você. Algumas traduções dizem que, como a Nova Versão Internacional diz assim, a NVI fala: aposento, não perturbe o vosso coração, creiam em Deus também em mim, porque na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitos lugares para vocês ficarem. Uma casa com vários quartos, com vários recintos, e você vai chegar ali. Então Jesus ele é o caminho, mas aí continua aqui a assertiva de Jesus, dizendo: olha, eu estou indo antes de vocês, que eu vou preparar um caminho para vocês, eu vou preparar um lugar, e aonde eu estiver, vocês também estarão. E aí Jesus falou assim: vocês já conhecem o caminho para chegar até lá. E aí o Tomé pergunta para ele: Senhor, mas mostra-nos o caminho, qual que é o caminho? E Jesus fala para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então veja bem, Jesus é o caminho, mas o caminho que leva para onde? Essa é a grande sacada da palavra de Deus. A grande sacada da palavra de Deus é entender que o Evangelho é para restaurar os homens com Deus, para que nós chegamos ao paraíso. O que Jesus está dizendo para nós é que Ele é o caminho que conduz à vida eterna. Ele é o caminho que conduz ao aposento da casa do Pai. Jesus é o caminho que leva à cidade celestial. Jesus é o caminho que leva à vida eterna. Ele é o caminho. Agora, as pessoas às vezes, desculpe a minha sinceridade, mas as pessoas às vezes elas estão na igreja, professam uma fé cristã, mas estão preocupadas apenas com os benefícios transitórios, apenas com as bênçãos que podem acontecer aqui na terra, e não estão se preparando para algo maior e melhor, que é a vida eterna. O Evangelho, Jesus veio para nos mostrar o caminho. Jesus veio para dizer para nós que existe uma morada celestial. A Bíblia toda, principalmente o Novo Testamento, vem para falar isso. É um resgate, é uma restauração. Deus veio resgatar os homens das mãos da morte e nos dar a vida eterna. Então, a grande promessa do Evangelho é que nós vamos morar na Cidade Santa. Hebreus trata a Cidade Santa com diversos nomes. Dia de descanso, Cidade Santa, não importa o nome que você vai dar: paraíso, cidade celestial, reino de Deus, morada dos santos, não importa o nome que você vai dar.
O que importa é que esse lugar ele existe. E nós estamos nos preparando para ir nesse lugar como peregrinos aqui na terra. Por isso que nós sempre citamos o livro do John Bunyan, O Peregrino. Então nós estamos indo para algum lugar. Agora, se você ficar na igreja apenas pensando em estar lá para receber bênçãos para essa vida terrena, então você não está percebendo a verdadeira função da igreja. A igreja, ela é a porta dos céus, foi isso que Jacó viu. É realmente a casa de Deus, a porta para os céus. Mas o caminho é Cristo. Então, a primeira coisa que você tem que entender, quando você aceita Jesus, você tem que entrar no caminho que conduz à vida eterna. E não apenas aceitar Jesus para ter bênção financeira, para ter libertação dos problemas, para ter soluções. Não, nós aceitamos Jesus para ficarmos na promessa de que existe uma morada celestial. Por que eu estou falando isso? Primeiro ponto, você tem que entender o seguinte, que se eu não souber aonde eu quero ir, qualquer lugar serve para chegar. Se você não sabe o seu destino, o destino que você escolheu, qualquer lugar serve. Vamos dizer que você tem que fazer uma viagem, e aí alguém fala para você, ó, eu quero te ver, mas a pessoa não dá o endereço que ela está. Vamos dizer que essa pessoa está lá na Bahia, lá em Salvador, mas ela não fala para você, eu quero te ver, vai lá, ela fala para você, vai lá na rodoviária, pega o ônibus e vem me ver. Se a pessoa não sabe onde a outra está, ela fica perdida, ela vai tomar o ônibus para o destino errado, em vez de ir lá para cima, é capaz de ir lá para baixo, lá para o Rio Grande do Sul. Mas quando você tem um endereço, quando você sabe aonde você quer chegar, então você vai ir no caminho correto. Olha, eu quero ir para Salvador, então você vai pegar o caminho correto. Vocês estão entendendo? Jesus é o caminho, mas o caminho que leva para onde? Que leva para a morada celestial. É isso que o texto está dizendo. Olha, não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu pai é uma grande morada, e eu estou indo dizer a vocês, preparar ali para vocês esse aposento. Há diversas moradas, há diversos aposentos. Então, Jesus Cristo é o caminho. Agora eu queria falar um pouco sobre esse caminho. Às vezes nós entramos no caminho e não entendemos como vamos fazer a viagem. E uma das coisas que você precisa aprender, nessa viagem tem algumas características, a qual eu não posso citar todas porque o tempo não permite, mas algumas principais. Primeira característica da viagem, você precisa largar alguns fardos, você precisa largar alguns pesos que você está carregando. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, a primeira coisa que ele viria ensinar para ela é o poder do perdão. Como assim o poder do perdão? O perdão, querido, ele vem para te curar de todas as injustiças que você já sofreu na sua vida. Todo mundo sofre por injustiças. Eu sei que você já foi injustiçado. Alguns já nascem em famílias onde existem injustiças. Alguns já nascem, são abandonados pelo pai, abandonados pela mãe. Meninos e meninas, crianças são violentadas dentro da sua própria casa. Em algum momento da sua vida você vai ser injustiçado. A injustiça ela está para todas as pessoas. Só que quando você é injustiçado por alguém, você fica magoado com aquela pessoa, você fica triste. Então você se agarra com aquilo não sai do seu coração, aquilo não sai da sua mente. E quando você se converte, eu acho que a primeira libertação que nós devemos de passar, eu acho, não tenho certeza, a primeira libertação que o ser humano tem que passar é pela libertação do perdão, porque o perdão não é para a pessoa que fez o mal, o perdão é para quem recebeu o mal. Quando eu perdoo alguém, eu estou me libertando daquela situação, porque aquela situação me aflige todos os dias da minha vida. Vamos supor uma mulher ou um homem que foi traído, ele não tira aquilo da mente, se ele não perdoar, todos os dias ele pensa naquilo, aquilo lhe consome. O ato aconteceu uma só vez, mas ela está escrava daquela situação, ela está escrava daquela injustiça a vida inteira. Quando você libera o perdão, quando de coração você fala assim, Senhor, perdoa aquela pessoa que me fez o mal, aquela pessoa ela vai pagar as consequências do que ela fez, sim. Se for um crime, ela vai pagar, sim. Mas quando você libera perdão, você tem que ter isso em mente. Não é para libertar a pessoa que fez o mal, mas é para libertar a pessoa que recebeu o mal. É para se libertar. Por isso que Jesus falou assim, quando alguém te fazer algo mal, quantas vezes você tem que perdoar ela? 70 vezes 7 por dia. Porque quando você
perdoa aquela pessoa, você se liberta daquela situação. E você vai levar uma vida livre, não mais escravizada por uma injustiça que você recebeu. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, quando você aceita Jesus, você entrou no caminho que conduz à vida eterna, largue o fardo de trás. O que passou, passou, não dá para voltar, não dá para consertar. E o que eles fizeram também, deixa para lá. Cada um vai pagar a consequência, ou na lei espiritual, que é a lei de Deus, ou na lei dos homens. Mas você tem que largar o fardo. Primeira coisa, aprenda isso hoje. Largue o fardo para estar no caminho de Deus. Você vai dizer assim: Bispo João, eu já sou crente há muitos anos, mas tem uma situação que eu não consigo esquecer. Então hoje eu faço uma oração preciosa ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, eu quero perdoar aquela pessoa, não quero nem lembrar nunca mais, como se não fosse para mim que ela tivesse feito mal. Por isso, quando você aceita, você se torna uma nova criatura. O velho homem morre e o novo homem nasce. Para quê? Para que este novo homem não traga aquelas bagagens do passado. Então, o mal foi feito como se fosse, entre aspas, por uma outra pessoa que não você. Eu espero estar sendo claro para você entender. Então, você precisa se libertar. Eu já estou no caminho, já sou cristão, já sou crente, eu vou para a igreja, mas eu ainda tenho algo que me sufoca. Aquilo me sufoca, é uma situação, uma injustiça cometida comigo. Ainda quando eu era criança, não importa, larga aquilo. Senão você vai ficar depressivo, você vai ficar doente. Aquela pessoa às vezes está levando uma vida aí maravilhosa. Então largue o fardo. Outra característica do caminho é que não existe atalhos. E muitas pessoas às vezes querem pegar atalho no reino. Não existe atalhos. O caminho de Deus, ele é estreito. É um caminho estreito. Não dá para você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você não pode estar no caminho que leva à vida eterna, que é Cristo, e no caminho do mundo. Não dá, você não pode não tem atalhos, não existe atalhos e nem dá para andar na marginal do caminho. Então são duas características aí. A primeira é que não tem atalho. Lembra aquela historinha muito bem legal, acho que é dos irmãos Grimm, que fala acerca do Chapeuzinho Vermelho? Então o Chapeuzinho Vermelho tinha um objetivo, tinha um alvo. O alvo qual que era? A casa da vovó. Quando ela está indo na casa da vovó, o que acontece? O lobo, né? A Bíblia fala que Satanás é como um lobo, não é isso? Né? O lobo, para pegar a ovelhinha, fala assim, ó: olha, você tem que se desviar, porque se você for por outro caminho aqui, você vai ser mais rápido. E ela vai pelo atalho, consequência, ela acaba se prejudicando. Então, não existem atalhos, não existem atalhos no reino de Deus. Não existem atalhos. Tem pessoas que querem um evangelho da facilidade. Não existe evangelho da facilidade. Existe um preço para ser pago nesse caminho. Essa passagem que Jesus pagou a passagem, mas essa passagem que você está, tem um preço. Você não pode olhar para a direita nem olhar para a esquerda. Você tem que permanecer na fé que é Cristo, permanecer na palavra de Deus. Então, não desvie os seus olhos. Não existem atalhos. Ponha isso no seu coração. Não existem atalhos. Tem pessoas que falam assim: eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja, porque na outra igreja tem mais poder, tem mais milagre, porque ela está preocupada com o quê? Com prazeres transitórios, com soluções imediatas. Igreja não é para isso. A igreja é para levar você até Deus. Então não saia da igreja que você está, a não ser que aquela igreja não professe uma fé em Cristo verdadeiramente. Aí você pode ter a liberdade de sair. Mas salvo isso, a Bíblia fala para cada um ficar onde foi chamado. Então permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Não existem atalhos. Não existe atalhos. Tá? E também não existe desvios. Eu não sei se você já percebeu, quando você está numa estrada. Quem já foi para a praia, tem uma estrada muito famosa chamada Padre Manuel da Nóbrega, ou Padre Manuel de Nóbrega, uma coisa assim, antiga Pedro Táxi. Essa estrada, ela percorre todo o litoral sul paulista. Então a pessoa desce ali em Santos, pega a direita, né, ali, aí ela passa pela Praia Grande, passa por Mongaguá, passa por Itanhaém e vai passando por toda a praia. Então ela está ali na estrada, na autoestrada. Se você olhar para os lados, existem as marginais. O marginal é aquela que está ali do lado, não é isso? Então ela está na margem. E você então está vendo que existe um outro caminho paralelo àquele principal, não é isso? Que acontece, né? Ou as marginais, que estão às margens do rio. Então tem o rio aqui principal, do lado é a marginal, está na margem.
Então não dá para você sair e querer andar do lado. Você tem que andar no centro, no caminho que é com Cristo. Não dá para viver uma vida dúplice. E tem pessoas que não conseguem, que vão na igreja, mas também continua com seus amigos do mundo tomando sua cerveja, batendo papo, levando uma vida dúplice. Quando uma pessoa ela casa com alguém, vamos falar um pouco de casamento, fazer uma analogia aí, fazer um complemento dessa mensagem. Quando uma pessoa casa, ela larga seus amigos de solteiro e ela passa a viver uma vida agora de casado. Então, são escolhas que nós fazemos na vida. Isaías fala, eis aí vem o Senhor, o teu marido. Jesus, ele é o noivo da igreja. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você precisa largar outros relacionamentos. Não dá para ter uma vida dupla, não dá para andar com Jesus e também andar naqueles que estão lá à margem de Jesus. E tem pessoas que não conseguem ou não querem, eu acho que não querem, né? Ficar apenas no caminho que é o caminho de Jesus. Não dá para se dividir. Quando você aceitou Jesus, os seus amigos têm que ser os amigos da igreja. Os seus amigos têm que ser os crentes, os cristãos. Hoje é muito comum, depois de alguns anos que você está na igreja, você faz um aniversário, quem que você convida? Os seus familiares por educação e as pessoas da igreja. Então não dá mais para você andar com as pessoas que estão à margem do caminho. Você tem que andar no caminho. Gente, a palavra é essa. Eu poderia falar várias coisas aqui acerca, várias características do caminho, mas eu acho que as três principais características é essa. Primeiro você tem que saber o que é, onde você quer chegar. Sabendo onde você quer chegar, que é vida eterna, saber essas três características para permanecer no caminho. Primeiro, largar o fardo, perdoe. Segundo, não tem atalhos, não dá para ir por outro caminho. Terceiro, não dá para se desviar, andar à margem. É difícil? Muito difícil. Tem um preço para ser pago? Sim, há um preço de renúncia e é muito difícil, mas existe a promessa, a felicidade da grande recompensa. Não tem facilidade, mas tem a felicidade de receber a grande recompensa que é morar nos céus. E nesses últimos dias temos visto muitas pessoas morrendo, não se fala outro assunto, não se tem outro assunto senão as baixas que estão acontecendo. Então, querido, não se turbe o vosso coração, porque na casa do papai há uma morada te esperando. Mas você tem sim que ficar no caminho. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Amém?